Salve pessoal, tudo bom? Renan aqui, bem-vindo ao canal Caverna do Guerreiro, né? A proposta inicial desse canal era ser um vlog a respeito da construção do meu apartamento, do meu man cave, né? Da minha caverna, do meu espaço abrigo, dentro de uma visão, de uma ótica sobrevivencialista, né? Eu gravei 2 vídeos há quase 2 meses agora, e aí por questões de trabalho, questões pessoais, eu não consegui sentar para fazer isso antes, né? Tava numa toada bem pesada aí de projetos, e tentando gravar aqui agora, sem muito roteiro, e pra gente ter mais aí, eu pensar em algumas coisas em relação a isso, né? Eu tô falando que numa ótica sobrevivencialista, o que que é isso? O que que eu tô querendo dizer? O que que é essa palavra, né? É um termo que aí tem que se divulgado, tem aparecido na internet, né? Tem se disseminado na internet, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora em relação ao Rio Grande do Sul e tudo que aconteceu da catástrofe das enchentes. Gravando esse vídeo agora em maio de 2024, né? Se você está vendo isso no futuro, e se você não sabe o que eu estou falando aí desse final aqui de abril para maio, a gente teve uma enchente que afetou a maioria das cidades do Rio Grande do Sul, né? Então, enfim, e nesse cenário esse termo tem aparecido bastante, e a ideia é que é trazer minha contribuição do que eu penso sobre isso, o que quer dizer, o que é essa palavra, né? Mesmo em canais grandes sobre o assunto, às vezes você vê alguma discussão do que é o conceito, quem se aplica, não se aplica. Então, trazendo aqui o porquê que eu acho que isso é relevante, né? E porquê que eu acho que você deveria prestar atenção nisso, e não é apenas, como às vezes é mostrado, uma paranoia de pessoas que pensam no fim do mundo, né? E não tem nada a ver com isso, mas enfim. Então vamos lá. O que eu penso disso, né? Sobrevivencialismo é uma palavra que foi cunhada, né, aqui em português, né? Acredito que talvez tenha sido pelo canal Sobrevivencialismo mesmo, né? Por tem esse nome. Outros canais também tão antigos quanto já trazem, né, ideias e conceito, mas enfim, independente de quem cunhou o termo, né? Ele vem de um termo inglês que é survivalism, né? E aí ele tem toda uma história de como isso se decorreu nos Estados Unidos, né? Teve um vídeo mais ou menos recente do próprio canal do sobrevivencialismo que eles abordaram essa visão da história do sobrevivencialismo, né, dentro da literatura americana, de como isso, enfim, de como isso se desenvolveu, tá? Mas como que eu enxergo isso? Eu vejo o sobrevivencialismo como uma cosmovisão. Tá? E o que quer dizer isso, cosmovisão? É uma visão de mundo, né? Eu uso óculos aqui, eu acho que esse é o exemplo. O sobrevivencialismo é um óculos que eu passo a usar e começo a enxergar o mundo sobre essa ótica, né? Então, tem um conjunto aqui de valores, de pensamentos, né? De conceitos, de atitudes, de mentalidades que me moldam a visão de como eu relaciono com as coisas, né? E o que eu estou enxergando a partir dessa lente? O que eu estou vendo aqui? Principalmente, né, protagonismo pessoal, e esse acho que é um valor importante, né, a ideia de que o maior agente de mudança da sua vida é você mesmo, então o protagonismo pessoal na aquisição de conhecimentos, habilidades e ferramentas, né, e recursos para garantir, né, a relativa segurança e conforto da minha vida, da vida dos meus familiares e, à medida do possível, dos meus bens, né? Como assim? Isso não é o que todo mundo faz, né? Não é o normal? Não é todo mundo não quer ter sua segurança, a segurança dos seus bens? Mais ou menos, né? Aí acho que o sobrevivencialismo é a visão assim de você levar isso de forma mais estruturada e focada, né? Acho que esse é o ponto aqui. Você pensar em todas os possíveis problemas, ameaças que são reais, né, para minha vida. Não é ficar pensando em fim do mundo, apocalipse zumbi, né? Mas enfim, o que existe de ameaças reais aqui, de problemas reais que eu posso enfrentar e como eu posso me preparar
previamente para lidar com essas situações, né? Seja em questões de habilidades, né, preparos físicos, seja conhecimentos que eu precise ter para lidar com essa situação, seja recursos que eventualmente eu precise ter, armazenar, enfim, conseguir comprar ferramentas, equipamentos, recurso financeiro, recursos alimentares, né, coisas que eu vou ali poder previamente me preparar para passar por essas situações, né? Essas situações, assim, pode ser o dia a dia, né, de como eu aproveitar melhor a minha vida, os meus recursos, como viver de forma mais sustentável, poder gerir melhor os meus recursos para gastar menos e poder reinvestir em outras coisas, né, então entra num caminho muito de sustentabilidade, né, mas seja passar por situações de crises mesmo, né. Como eu mencionei aqui, a gente está vivendo, agora estou gravando o vídeo em maio de 2024, né, a gente passou aí por toda a crise do Rio Grande do Sul, né, e todo ali o contexto de alagamento na maior parte das cidades do estado, né. Claro que assim, é uma catástrofe, é uma situação triste, né, uma questão ambiental, né, não estava previsto, embora existisse toda uma previsão, né, de possíveis alagamentos e é algo recorrente, né, foi muito além do que se imaginou, se previu que poderia acontecer, né, e infelizmente isso é uma catástrofe, mas, né, você poderia pensar, se eu moro, né, o pensamento, se eu estou num lugar onde existe a possibilidade de alagamento, né, historicamente já aconteceu ali alagamentos, né, ou tem uma certa recorrência, né, mesmo que em outros anos não tenha sido tão forte quanto agora, né, você para pensar, é muita loucura eu tentar me prevenir de alguma forma. Se isso acontecer, o que eu faço, né, para onde eu tenho para onde ir, eu tenho o que levar, eu tenho algum tipo de preparação, eu tenho algum plano ali de como minimizar as minhas perdas, né, financeiras, minhas perdas de patrimônios, né, o que eu poderia ter previamente ali num caso de enchente para não perder tudo, precisando sair de casa, planos para onde ir, o que levar, né, alguma preparação prévia em relação a isso. É claro que assim, depois que aconteceu a catástrofe, né, todo mundo pensa, puxa, por que que não fez, né? Mas antes de acontecer, para a maioria das pessoas isso é tratado como uma certa paranoia, né? E aí eu acho que aqui é o ponto que começa a diferenciar a visão do sobrevivencialismo em relação ao senso comum, né? Claro que todo mundo quer se preparar, estar melhor para uma situação de problema, né? A questão é, eu olho essas eventuais ameaças de forma mais séria, né, de forma mais sistematizada e tratada. Estou olhando assim para riscos reais, né, usando aqui o exemplo de enchente, mas enfim, um risco real que todo mundo pode ocorrer, um desemprego, uma doença, né? Quantas pessoas aí, às vezes até de posses, de valores, né? Com bens de vida, né? Com pessoas que estão bem de vida, às vezes perdem tudo, na roda da vida gira, por uma questão de doença, leva tudo embora. Então, assim, eu consigo minimamente prever algum tipo de fundo, de recurso, algum tipo de como lidar numa situação dessa, de crise, de o que eu poderia fazer, né? Poxa, eu não tô desempregado, não tenho dinheiro para fazer supermercado. Pô, será que é muito paranoia eu previamente ali, eu sempre ter um estoque um pouquinho maior de alimento, comprar um pouco mais de antecedência, avisando um pouco mais à frente, né? Pô, se acontecer alguma coisa aqui no caminho, eu tenho ali um pouco de recurso que eu consigo usar, né? Ter estoques financeiros mesmo, né? Pensando aqui em reservas financeiras para um eventual problema que eu precise gastar. Enfim, questões de segurança pública, né? A gente vive num mundo cada vez mais louco, né? E cada vez mais complicado do ponto de vista de segurança, né? Então, o que será que eu posso fazer dentro da minha realidade, né? E aqui envolve um pouco da proposta da Caverna do Guerreiro, do apartamento, né? Da onde você mora. O que eu posso investir para tentar melhorar a minha segurança, tentar garantir aqui um pouco mais de prevenção, né? Para que não venha acontecer algo ruim. Enfim, então você olhar para todas essas ameaças e pensar em como você se prepara para isso, né? Ao mesmo tempo de olhar para coisas
comuns do dia a dia e olhar com a visão de recursos, né? Do que eu posso extrair para mim aqui a respeito disso, né? Será que eu tenho alguma habilidade que eu posso aprender a partir dessa minha oportunidade? Será que é uma fonte de recursos, né, que eu tenho, que eu posso utilizar, né? Enfim, como que eu vou lidar com tudo isso? Quais estratégias que eu vou ter para lidar com todas essas situações, né? Então, a partir do momento que eu vesti esse óculos sobrevivencialista, né, eu estou olhando para a minha realidade, né? Não mudou o mundo ainda é o mesmo, mas eu estou olhando com esse viés, né, de tudo que eu estou vendo, o que eu posso aqui aproveitar, o que isso pode me gerar de um possível recurso para usar num problema, né, ou o que é uma possível ameaça algo que eu possa aqui pensar em prevenir, em tratar, em ter algum plano para lidar com essa situação, né. E isso você pode levar ao infinito, ao extremo, né? É claro que assim, no e se você pode pensar e aí é onde as pessoas acabam talvez se perdendo, né? Muita gente do pessoal que pira no fim do mundo, né? Vai se perdendo nesse si ao ponto de que pensando em situações absurdas, né? Mas assim, se você não tirar esse pé do chão, né? Olhar com uma certa estratégia e falar, bom, isso aqui é um risco real, né? Existe uma boa chance de ocorrer? Existe, né? Por N motivos, historicamente, por questões de estatística, enfim, né? Por analogia, né? Em outros cenários parecidos, esse tipo de coisa aconteceu. Bom, é um risco real? O que eu posso fazer para lidar com isso, né? E aí você seguir esse caminho de preparação, né? E é basicamente esses três pilares, né? Aquisição de conhecimento, aquisição de habilidade e aquisição de recursos, tá? Tem até agora há pouco estava vendo um vídeo, um canal de uma pessoa do meio, né? Do Anderson Machado, e ele usou uma expressão que é interessante, né? É você ganhar tempo, né? Sobrevivencialismo é sempre você tentar ganhar tempo para lidar com uma situação que está acontecendo, né? Seja uma situação de sobrevivência mesmo, né? Uma eventual situação que você precisa passar por um resgate e tudo mais, como é o caso que aconteceu com muita gente ali no Rio Grande do Sul e acontece em N outros lugares do Brasil e do mundo, né? Seja para você sair de uma crise, de um aperto financeiro, né? Tentar ali melhorar, seja para um cenário de crise social, né? Um cenário mais... como, por exemplo, a gente teve ali na greve dos caminhoneiros, que começou a faltar recursos, né? A gente começou a faltar coisa no supermercado. Quando teve no Espírito Santo, né, a greve dos policiais, e a gente teve toda uma situação de violência, né? Então, se você tem preparo prévio, você está ganhando tempo para sair melhor dessa situação, tá? E aí, aplicando isso, para fechar, né, já estou aí há alguns tempo falando, né, quando eu estou pensando nisso em relação à Caverna do Guerreiro, né, pensando o que eu posso fazer dentro do meu contexto, né, lá dentro do apartamento, que é um apartamento pequeno, uma situação, né, que é o normal do brasileiro, a gente, enfim, né, poucas pessoas têm recursos ali para ter uma grande casa, né, uma grande moradia com várias tecnologias, né, enfim, dentro ali de um cenário relativamente limitado, que eu consigo criar, né, dentro desse local para me garantir isso, né? Será que eu consigo que eu posso melhorar de defesa no meu apartamento, né? Lógico que é um condomínio, tem toda uma questão que extrapola, né, o apartamento em si, mas o que eu posso fazer ali dentro do meu quadrado, né, para tentar fortalecer a defesa, evitar um possível assalto, um furto, uma invasão, né, garantir ali uma questão, algum problema em relação a isso. Que eu posso fazer pensando em acidentes comuns, acidentes domésticos, né? Então, pensando ali em ideias de primeiros socorros, mas, por exemplo, evitar um possível incêndio, evitar algo que pegue fogo. O que eu posso fazer pensando em recursos, né? Então, será que eu consigo minimamente ali plantar um tempero, né, alguma coisa? Lógico que num apartamento eu não consigo produzir comida, né, mas será que eu minimamente consigo gerar alguma coisa dentro do apartamento e isso vai me economizar, né, gastos e que podem ser reaplicados em outras coisas, né?
pensando em estoque, como que eu posso ter ali dentro de um lugar pequeno, de um apartamento, guardar um pouco mais de comida, guardar um pouco mais de água, pensando em situações como essa, né? O que eu consigo desenvolver de habilidades e conhecimentos dentro da minha casa, dentro de um apartamento, né? E depois estendendo isso para a vida, para o local em volta. Então, o foco todo está nesse caminho, né? E aí eu convido você a se juntar comigo nessa jornada, né? A gente está iniciando agora, o canal gravando sem, começando um canal de YouTube, né? Virar YouTuber, ser produtor de conteúdo, mas sem pretensões aqui, né? Só registrando todo esse momento, pensamentos, e colocando para isso, né? Trazendo assim, talvez contribuindo aí, colocando a minha experiência, quem sabe inspire você também a começar a pensar nesse assunto, né? Começar a olhar para a sua realidade pensando com esse viés, talvez ali agregando informações de outros conteudistas, de outros canais, né? De outros materiais, enfim. Quem sabe com isso eu consiga gerar aí algo útil, que possa ser útil para você e principalmente útil nas situações mais complicadas da vida, né? Por fim, agradecer. Se você curtiu, né? Se você gostou, por favor, né? Comenta, deixa like. Eu sei que todo youtuber fala isso, né? Mas eu acho que vai ser uma coisa bacana ter alguma interação, né? Saber que, enfim, o que eu estou falando aqui está fazendo sentido para alguém e com isso a gente começar a construir um vínculo de comunidade, né? Um vínculo de relação entre as pessoas aqui que gostam do tema, né? Qualquer dica, qualquer coisa, por favor, comente aí embaixo, a gente se fala. Valeu, gente, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.